a ter, acho que 180 ou 120, uma coisa assim, ou 150, não me lembro direito. Mas agora, a média deles são 100 milhões de usuários ativos, e eles crescem 17% ao mês. Todo mês. Que é um negócio assim, inacreditável. Mas só pra gente ter uma ideia da noção de Davi e Golias, que eu ainda não explodi a tua cabeça agora, calma. Só pra gente ter uma ideia de Davi e Golias. O YouTube tem 2,6 fucking milhões. É muita coisa. Calma que agora eu vou explodir a sua cabeça. Eu tava lendo a lista, de repente vou ler até aqui no ar com você, a lista dos participantes da reunião dos Bilderberg desse ano, que foi há uns 2 meses atrás. Sabe quem tava lá? Não. Peter Thiel. Ah, é o dono do Rumble. O cara que foi um dos investidores iniciais do Rumble. Eu falei, caraca, como é que esse negócio acontece, cara? Como é que é isso? Agora eu já fico assim, cara, qual é a do Peter Thiel? Eu sei que o Rumble, porque eu conheço o Chris, o fundador, mas ele trouxe um investidor. Sim. Investidor de peso. Um investidor de peso, todo mundo quer ter. Se você perguntar se quer que o Peter Thiel invista na minha empresa, eu quero muito. Agora, o cara tá na reunião dos Bilderberg, velho. Que loucura. Mas a moral da história é que o Rumble foi e comprou o Locals, né? Uhum. E o Locals abriu, tem uma sede aqui, o Locals e o Rumble tem uma sede aqui em Miami, em Wynwood, onde nós estamos agora pessoalmente, e eles gentilmente nos recebem sempre, e eles estão impressionados com o crescimento do Brasil. Estão impressionados. E cada vez mais pessoas estão criando canais aqui no o Locals é uma comunidade, né, para que o pessoal entenda. Qual a diferença entre o Locals e o Rumble? O Rumble é uma plataforma onde você vai poder produzir os seus vídeos e fica aquela interação meio que... O resto do YouTube, é igual ao YouTube. É, quase uma praça pública, né? Onde você não tem como colocar um conteúdo privado só para quem é seu apoiador, por exemplo, etc. E já no Locals, o Locals é uma comunidade. Os seus participantes, os seus membros pagos podem publicar na comunidade. Isso é interessante porque às vezes as pautas vêm pelo meu próprio público. Então vocês que estão aí nos assistindo, né? O Tomás, o Hélio, tem vários seguidores que estão sempre postando coisas e eles me dão pautas. Eles colocam os assuntos a serem tratados lá. Um livro, uma dica de um artigo, um trecho de um livro. E essa comunidade, ela faz com que, primeiro, eu esteja mais próximo do meu público. O público pode entender, de fato, o que está acontecendo comigo, porque eu não preciso dizer certas coisas em um Rumble, ou no Twitter, ou no Instagram. Então eu posso dizer, olha, gente, hoje, graças a Deus, consegui falar com meu filhinho, etc. Enfim, coisas que você quer, às vezes, compartilhar ali, seja da sua vida pessoal, seja do seu trabalho, que você não quer que fique tão público assim, você quer que fique numa audiência mais restrita. Então, no Locals é comunidade, por isso é comunidade. E já está em português ou já? Vamos perguntar ao vivo aqui, Justin. People are asking about when is Locals going to be in Portuguese. Have any updates on that? Sometime this month. Um momento esse mês, nós vamos ter o... Você vai ser aniversário. Você vai aniversário 17. 17? So maybe on Alan's birthday, July 17th. Ok, sem data certa ainda. Mas nesse mês, né? Então, assim, isso vai facilitar para muita gente que não domina a língua inglesa, né? Você sabe que só 5% dos brasileiros falam inglês, né? Isso é muito triste. E no fim da América, eu trago um monte de gente, inclusive o Dave Rubin como professor convidado. Na verdade, isso não é alto, né? Porque eu me lembro do... Desculpe te interromper, mas é alto? Não, sabe por causa de quê? Você lembra daquele número dos formados em universidade brasileira que são analfabetos funcionais? Não, mas eu queria... Cara... Point taken, ok. Então, 5% falando inglês é alto para um caralho. Só de estarem falando, né? Qual percentual de pessoas fala português? 10. Pois é. Falam português 10.
Mas eu legendei todas as entrevistas do Fim da América. Eu gostaria muito que os brasileiros fizessem mais, se dedicassem mais ao inglês. No Congresso, você quer ver uma coisa interessante? Eu estava conversando com um congressista americano essa semana e ele estava me falando assim, ele queria falar com um congressista brasileiro, perguntou se eu podia fazer o meio de campo. E eu falei, claro, que fazer o meio de campo. Ele perguntou, o cara fala inglês? Eu falei, não. Cara, pô, mas como é que pode? É um congressista tão votado, o cara não fala inglês? Eu falei, sim. Falei assim, você acha que o Eduardo fala inglês bem? Eduardo Bolsonaro. Aí ele falou assim, mais ou menos. Fala, dá pra conversar. Eu falei assim, porra, pro padrão do Brasil é espetacular. Sim. Pro padrão do Brasil é espetacular. E eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso, né? Se no final do século XIX e no próprio início do século XX, um intelectual, uma pessoa que dominava um assunto de modo extraordinário e até superior à média, ele tinha que saber francês. Todos os autores estavam sendo publicados em francês. Não, como se você tivesse na Idade Média, você falava latim, mas você publicava todos os seus textos em grego. Eu nem quis ir tão longe para trazer um exemplo mais próximo de nós. Então, você não podia levar um intelectual a sério nesse período que eu falei, né, tanto o século XIX e XX, você não podia levar um intelectual a sério, alguém que falasse, não, eu domino esse assunto, se ela não soubesse francês. E, infelizmente, essa agenda anti-americana feita pela esquerda, ela é muito forte no Brasil, seja por meio de algumas correntes de militares que cederam esse encantamento da esquerda, seja pelo próprio domínio da universidade em si. Então, o brasileiro, ele tem dificuldades de amar aquilo que é belo e bom nos Estados Unidos, como se ele fazendo isso, ele deixasse de ser patriota e estivesse virando a casaca. Ele não consegue entender que isso é algo belo. Como, por exemplo, um brasileiro que acha bonito alguma coisa em Israel. Ninguém vai dizer que o cara tá virando a casaca. Um brasileiro que acha bonito alguma coisa de Portugal. Ninguém vai dizer que ele tá virando a casaca. Mas se ele faz isso com relação aos Estados Unidos, aí o senso comum, você percebe isso na reação psicológica das pessoas, é como se você elogiar... Um sentimento anti-americano muito forte. É um sentimento tão forte anti-americano que se você elogiar os Estados Unidos, você virou a casaca. E o nome disso chama-se ideia dominante. E por que eu acho importante a gente tratar sobre isso, Paulo? Porque quando as pessoas me perguntam, Alan, o que realmente pode ser feito no Brasil, eu falo, destruir as ideias dominantes. Destruir as ideias dominantes, porque nenhuma delas é o que a gente acredita. Nenhuma. Se você for pegar ideia por ideia dominante na mentalidade da cultura brasileira, nenhuma delas pertence ao povo brasileiro. Por exemplo, você não querer ser livre para poder fazer uma padaria na sua cidadezinha e contratar o seu sobrinho de 16 anos, de 15 anos, de 14 anos. O senso comum vai repetir o que as leis falam, o que o Congresso fala, vai todo mundo dizer que não pode, todo mundo tem medo de falar. Não, tem que ter... No Brasil pode, não pode, 14 anos, né? É 14, que agora mudou. Mas que fosse 13. Que fosse 13 anos de idade. Ou seja, você não ter o Estado interrompendo entre você e uma pessoa que você quer ajudar. Esse senso comum você vai encontrar na direita e na esquerda. Não, o Estado tem que tutelar. Você empregou um amigo seu só que você não quer dar carteira assinada para ele tá na merda, ele tá ali numa situação difícil, você quer dar um trabalho para ele, e aquele cara vai te ferrar. Até a própria da ideia da carteira assinada, né? A carteira assinada, ele vai te ferrar, e a ideia dominante é que isso não, tem que ter. As pessoas se orgulham de ter carteira assinada. Entendeu? É no filme, é na novela, na conversa do dia a dia. Meu filho agora tem carteira assinada. Assim, isso é uma ideia dominante. O certo era as pessoas terem tanta ojeriza, que isso deixasse de existir. Sim. E é possível fazer isso, Paulo, porque uma ideia dominante que a esquerda não consegue destruir, por exemplo, é a questão do estupro e do aborto. Com toda a agenda que existe a favor
do desejo esquerdista de querer aprovar o aborto em todas as circunstâncias e afrouxar as leis para o estuprador, assassino, ladrão, etc. Mesmo com toda essa força deles, eles não conseguem destruir a ideia dominante que é mantida pelos cristãos do Brasil com relação ao estupro e ao aborto. Ou seja, se mesmo com o domínio de décadas, e eu ouso dizer de um século, de mudança de mentalidade, com relação a certos temas, a esquerda não consegue dominar assuntos como aborto, liberdade religiosa, etc., então significa que nós temos um trabalho a fazer. E é por isso que quando o Paulo fala assim, pô, cara, vamos fazer uma live lá no Loucos? Eu vou, vamos, porque as pessoas precisam entender a importância de aprender, para poder destruir a ideia dominante. Você quer ver uma coisa impressionante? Aliás, eu queria te falar isso, né? Nós dois somos completamente bloqueados no Brasil por todos os instrumentos possíveis, né? Você, inclusive, com mandado de prisão. Tem, nesse momento, nos assistindo no YouTube. A gente está no canal de cortes do YouTube, que é o meu canal novo, não é meu, mas fizeram para mim e deixam eu transmitir por lá. Então estamos no YouTube, estamos no Rumble, no seu Rumble, estamos no meu Locals, no seu Locals, nos meus 2 Twitters bloqueados, e tem agora nos assistindo 3.000, 1.700, 1.700, 3.400, 6.400, mais os 2 Locals, mais ou menos uns 600, tem umas 7.000 e poucas pessoas assistindo nesse momento. Simultaneamente, ao vivo. Né? Depois, a minha live com o Monark na segunda-feira, com todos os bloqueios... Terei no Monark em breve. Hã? Terei no Monark em breve. Recebi o convite. Não, tem que estar, ótimo. Vai ser bem legal. Eu chamei o Monark para bater um papo, aliás, foi o máximo que eu falei que... já tinha trazê-lo pra cá. Eu falei que tinha fumado maconha, um monte de gente ficou assim, oh meu Deus, eu falei que vou tomar DMT. Você não sabe quão doidão eu sou. Eu só fumo, você se mata devagar, né? Eu sou tradicional. Tradicional. Mas eu falo, essa porra faz mal e não dá onda, pô. Porque aí, e por outro lado, as pessoas não sabem que eu nem bebo direito, tomo 1 ou 2 doses de uísque e paro, né? Engraçado, as pessoas têm que pensar em caixinhas. Mas a live só no YouTube tinha tido em 24 horas 50.000 visualizações, no Rumble outras 50.000, e mais loucos, e mais não sei o que. E você olha e fala assim, cara, que desespero que deve dar para um cara do outro lado que tá tentando calar a gente. Porque o Lula faz uma live e dá 5.000 pessoas mesmo, cara. Eu não sou presidente do Brasil, nem você. Sim. Então tem alguma coisa aí. Tem, as pessoas, elas... Eu vou repetir. Aliás, pedir antes de mais nada, a audiência está aumentando, mas a gente, por exemplo, agora no YouTube, só tem 1.100 curtidas, se eu não me engano, e 3.100 pessoas assistindo só no YouTube. Então, quem estiver assistindo em cada uma das plataformas... Triplo C, conhece? Curte, comenta e compartilha. Que é o pessoal quem fala muito isso é o pessoal do Linhagem Geek. Aliás, eu vou receber os irmãos Alba sexta-feira para falar de cultura e a destruição de Hollywood. Aqui também, nos mesmos e-mails. Então, se você... Vamos dar uma série de recados aqui. Se você está me vendo no Rumble, se inscreva no meu canal de corte do YouTube, se inscreva no canal do Rumble do Alan, se inscreva no canal no Locals do Alan dos Santos com 2Ls.locals.com. Locals é terca.locals.com. É Terca? É Terca. Acabou o Alan dos Santos? Porque o Alan dos Santos é bloqueado pelo Alexandre. Aí a galera do Locals foi lá. Fez o Terca. Então, terca.locals.com. Se você não sabe escrever Locals, está aqui, fácil de você ver na parede, o Locals. Peço que você se inscreva também no meu Locals, realpfigueiredo.locals.com. E, enfim, todos os links estão nas minhas descrições. Vão se inscrevendo que a gente... E o meu é bem simples, só terca.locals.com. No meu site tem todos os meus... Agora o Alan me ensinou o grupo do WhatsApp, a comunidade do WhatsApp. É isso aí. Estou já com 15.000 pessoas nas minhas comunidades do WhatsApp. E se o Alexandre demole, derruba, não tem problema, porque eu tenho o telefone de todo mundo, boto todo mundo no grupo no dia seguinte. Então esse e tem o grupo fechado no Telegram também. Então assim, meu irmão, a gente vai, né, cara?
cara fecha uma Não porta, a adianta. gente entra por outra, entra pela chaminé igual o Papai Noel. Embroxava é nóis. Exato. Rapidinho, você falou de agenda, de essa coisa de cultura geek, por indicação do Max Cardoso, né, do Terça, que tá lá no Brasil, quietinho dele, só esperando a oportunidade de poder vir. Eu tava contando pro Max o meu O Max é um grande cara. desapontamento, assim que a gente fala desapontamento? Você pode. O meu desapontamento com relação a o que a DC tá fazendo. Decepção. A minha decepção com o que a DC tá fazendo nos filmes, né? A DC ou a Marvel? Não, a DC. E aí o Max... Então com a Marvel... Não, a Marvel é mais escroto ainda. Mas aí o Max virou pra mim e falou assim, não, faz o seguinte, assista os filmes dos desenhos que foram feitos. E tem todos na Apple TV. Aí eu vi lá, falei assim, pô Max, tá, o preço tal aqui, ele pode comprar, eu comprei todos. Aí eu assisti o Flashpoint Paradox. As pessoas vão entender agora o que é, de fato, a força da ideia dominante. No Flashpoint Paradox, que é totalmente diferente do seriado, que é uma porcaria, e do filme, que é pior ainda. Não achei o filme ruim. Em comparação com o desenho, muito. Bom. O desenho... Primeiro que o desenho ele tem PG-13, ou seja, como é que a gente traduz? Também PG-13 é a classificação de 13 anos. Isso. Então o filme tem classificação de 13 anos e o desenho também. Só que no desenho, primeiro, ele já começa com uma frase de São Francisco de Assis. Já começa. Já largou de 7. Já começou, os primeiros 40 segundos do filme, do desenho, né? Uhum. Que não é action, tá, pessoal? Não é o personagem fazendo o papel de Flash, é o desenho. Isso. E aí, que alguém desenha. Isso. Os primeiros 40 segundos do filme, Flashpoint Paradox, é a mãe do Barry Allen, do The Flash, dando conselhos pra ele, dizendo que a avó dela ensinou uma oração. Uma frase. Caramba. Não tem família, São Francisco, religião, oração, Deus. Nos primeiros 40 segundos do filme. Tá. Já começa assim. Aí, pode dar spoiler? Como é que é? Não, pode. Pode. E aí, Você vai fazer o quê? Vou te bloquear? Não, vai que a galera não curte. Quem não curte spoiler, só não presta tanta atenção agora. E aí o Flashpoint Paradox é quando o The Flash, o Barry Allen, ele descobre que ele pode ultrapassar a velocidade dele e mudar a linha da história. Uhum. O ponto ápice ali da história é que você não deve mudar o seu passado, porque senão você vai alterar e você não tem... É aquela coisa do homem não ser onisciente, né? Se coloca no teu lugar, você não tem ideia das variações que poderiam acontecer quando você mudasse... O replay, o efeito borboleta. Efeito borboleta. E aí é bem legal isso. E no desenho, o Batman não é o Batman, é o pai do Batman, quem morre é o Bruce Wayne. O Coringa é a mãe do Batman que não aceitou a morte do filho. O pai do Batman não tem virtude. No Flashpoint Paradox. Tô explicando os personagens. Uhum. E aí... o roteiro é 1000 vezes melhor. Eu lembro da revista em quadrinho do Flashpoint, que é mais parecido com isso que você tá me falando do desenho. Mas o filme segue a mesma linha. A Mulher Maravilha, ela deita com a Aquaman e mata a Mulher do Aquaman. Arranca a cabeça e mostra a cabeça, aí começa o reino das Amazonas, a guerra entre as Amazonas, Atlântida, e o Superman nunca foi criado por ninguém, então ele tá raquítico, magrinho, porque nunca viu o sol. Há semelhanças com a ideia do desenho. Do filme. Mas filme aí também é assim. Aí Só que é outro universo e tal, e eles fazem o fanservice de usar o Batman do Michael Keaton, e isso é maneiro pra caramba. Eu sei isso é legal. Uma relação com o pobre leitor de nostalgia, um fanservice absurdo. Mas, pô, é maneiro pra caramba você ver o Michael Keaton velho, de Batman, e com os recursos que não tinha na época pro Batman fazer... Como é o nome do diretor do filme, meu Deus? O cara do Edward Mãos de Tesoura, agora esqueci o nome. Pra ele fazer o filme com todas as... Tim Burton, obrigado. Pro Tim Burton fazer o filme com o Batman dando porrada do jeito que dá e tal. Então,
É muito maneiro você ver aquele Batman de novo, cara. Não, aí vamos lá, senso de justiça. E aí a sequência disso é o problema, só pra terminar, o problema central desse Batman, desse Flash, é que o personagem do Flash é retardado mental. Não, ladrãozinho de merda. Não, fica roubando as coisinhas ali. Não, acho que não é nem porque é ladrão, não. Ele é mongol mesmo. Criaram o Ezra Miller, o ator, incorporou um Batman mongoloide. Um Flash mongoloide. Então, pô, isso é muito ruim. O Barry Allen da revista em quadrinho, pô, é um cara, é um adulto, é uma pessoa. Ele não é um moleque irresponsável. E mongol, com ADD, entendeu? Tipo, olhando pro nada, não consegue falar. Né? Não que quem tem ADD antes que comece a falar, você tá fazendo piada com quem tem ADD. Você, inclusive, disse que você deve ter atenção, não? Eu devo ter, sei lá. Deve ter. Se alguém tem dúvida que o Alan tem dado. Mas, ou seja, não é todo mundo que tem déficit. Você pode ter déficit de atenção e ser retardado, e ser retardado e ter déficit de atenção os dois, e nenhum dos dois. Mas o personagem do Flash é retardado, assim. Faz tempo todo bem. Então, aí a continuação disso é o Liga da Justiça Doom, que é um vilão que ele viveu na Terra durante milhões e milhões de anos. Ele é meio que um condensado de George Soros, Rockefeller, maçonaria, tudo junto, e ele descobre um plano para poder destruir a Liga da Justiça. E nisso, quando ele descobre um plano para destruir a Liga da Justiça, o Batman se dá conta que, na verdade, o Doom usou o plano dele. Porque o Batman tinha um plano de contingência para poder parar cada membro da Liga da Justiça. E aí ele consegue reverter a situação, o Batman, né? Mas aí a Liga da Justiça tem que votar se o Batman pode ficar ali ou não. Aí aqui que eu quero... Eu só contei isso tudo pra contar esse momento. Que aí o Superman, na Liga da Justiça, a Mulher Maravilha, o Superman, todo mundo falou assim, a gente agora precisa conversar sério, jogar limpo e votar se o Batman vai continuar permanecendo ou não na Liga da Justiça. Antes de todo mundo votar, a Mulher Maravilha levanta e fala assim, mas o acusado tem que ter direito de se defender antes da votação. Mas aí é que você não viu, isso é no desenho. É no desenho. No filme, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes entra dá uma decisão. Do inquérito, abriu um inquérito contra o Batman. Inquérito contra o Batman. Inquérito antidemocrático. Bloqueia todos os bens do Bruce Wayne. Aí ele não tem mais como comprar, não tem mais suítes, não tem mais nada. Tem carro. E o live action. O Bruce Wayne tá pedindo dinheiro no sinal aqui. Tá fazendo live no Locals. Tá fazendo live no Locals. Ai, cacete. Mas veja a força da ideia dominante. Num desenho animado, a Mulher Maravilha. Devido processo legal. O devido processo legal. E aí o mais bonito, quando eles fazem isso, o Batman fala uma outra coisa que é uma ideia dominante americana. Que o Batman vira e fala assim, se vocês que têm tanto poder, como é que a gente vai traduzir literalmente unchecked power? Poder sem restrição. Sem restrição. Ele falou assim, se vocês que têm tanto poder acham que tem que ficar com esse poder sem restrição, então o meu lugar não é aqui. Porque tem que ter... Mas você vê que legal, e aí eu vou abrir o paralelo, como antes da Marvel sofrer esse processo vergonhoso, sei lá, depois do Endgame, já vinha piorando, mas depois do Endgame, que é o Ultimato, foi tudo pro espaço, né? Mas o Captain America Civil War, Guerra Civil, é uma discussão muito boa, que só faz sentido na sociedade americana, entre o Tony Stark dizendo, olha, nós precisamos nos submeter a um poder de restrição burocrático, globalista, porque a ONU é um painel de nações da ONU, e o Captain America dizendo assim, não, nós somos livres, o Steve Rogers fazendo, não, nós somos livres para fazer o que quisermos. Esses caras vão acabar defendendo interesses pessoais, burocráticos. Então, contrasta, olha que loucura, contrasta a visão de um bilionário globalista com a visão de um americano soldado pobre com a mentalidade americana da década de 40. É muito genial essa discussão, socialmente falando. Sim. E assim,
E essas coisas, você está falando de ideia dominante, eu estou lançando agora, contra tudo e contra todos, a quinta turma do fim da América. Estou lançando. Irmão, proibir as minhas redes sociais, as pessoas vão dar um jeito de descobrir, vão comprar, estão comprando, já tem 200 pessoas nessa turma, mais pessoas vão entrar. O curso é o maior curso de política do Brasil, 5 mil alunos. Não tem outro curso de política especificamente maior. E no módulo 1 do curso, no módulo 1, eu falo sobre os valores da sociedade americana. Esses valores, e é legal que a gente está tendo essa conversa no dia 5 de julho, né? Um dia depois. Ontem foi dia da independência aqui. Esses valores, cara, essa noção compartilhada, eu explico muito melhor na aula 1, mas essa noção de a forma como o iluminismo entrou dentro da sociedade americana, acho até boa a gente ter aquela discussão sobre o iluminismo aqui, a forma como os americanos acreditam em devido processo legal, acreditam em direito natural, acreditam em liberdades individuais, acreditam no livre mercado, a forma como isso está incrustado dentro da sociedade, isso é muito forte. Porque eu vou dar um exemplo, e é um exemplo que as pessoas não gostam. E ainda permanecem com ideia dominante. Isso é importante. Apesar da esquerda ter destruído isso em 30%, 40% da população. Sim. Era presente em 100%. Quando o Tocqueville, o Alex Tocqueville, vem aos Estados Unidos e escreve o Democracia na América, século XIX, ele olha a sociedade americana e fala assim, ele cunha o termo excepcionalidade americana, do tipo, o que é excepcionalidade americana? Todas as nações do mundo, durante todo o tempo da história que nós sabemos, que nós temos ciência, os tribos indígenas, a estrutura de poder é feita em geral em torno de um cara mais forte, às vezes ele é mais sábio, às vezes não, mas certamente um cara mais forte que manda e você tem os súditos. Né? Você pega, por exemplo, no livro de Êxodo, na Bíblia, uma das coisas que não vem de Deus, Deus fala tudo que Moisés tem que fazer. Mas numa hora, vem o sogro dele e fala assim para ele, vamos estruturar um Estado? Você não tem tempo, você não tem condições de administrar esse povo todo. Então você cria grupos de 1.000, de 100, de 10, e ele cria uma estrutura subsidiariana, digamos assim, e cria um Estado, e cria uma estrutura estatal, mas ele está no topo. Então Moisés mandava, todo mundo seguia, apesar dele não ser propriamente um rei. Depois, os hebreus clamam, ainda não judeus, mas hebreus clamam por um rei. Viram para Deus e falam assim, nós queremos um rei. Né? Acaba vindo Saul. Então, essa estrutura é a estrutura natural que se forma na humanidade. Em graus maiores ou menores, na Idade Média você tem uma estrutura com nobreza, mas ainda assim você tem um monarca. Claro, o monarca tem que atender os interesses dos nobres ali, mas é uma estrutura vertical de cima para baixo. A ideia do autogoverno é uma exceção. E aí o Tocqueville vem e escreve Democracia na América, explicando o que tinha de diferente nessa sociedade para ela ser uma exceção. Por isso, aí cunha-se o termo excepcionalidade americana. E uma das coisas que o Tocqueville descreve é justamente esse conceito, essas ideias incrustadas na sociedade. Não é que o nego leu John Locke, mas as ideias do John Locke chegaram na sociedade, chegaram no padeiro. E claro, muito dessa transmissão e desses valores, eu também explico muito isso no Fim da América, muito dessa transmissão se dá através das igrejas. As pessoas faziam reuniões políticas na igreja. Meu Deus! Cadê a separação de Estado e igreja? Eu falo, porque foi meio que inventada aqui. Ela era a separação no sentido de que você tem o direito de seguir a religião que você quiser. Mas não tem problema nenhum você discutir assuntos políticos dentro da igreja.
A Revolução Americana foi montada dentro da igreja. As igrejas. Se você for para Boston, você vai ver onde é que esqueci o nome agora da igreja, onde as pessoas se reuniam para conspirar Sim. contra os britânicos. Eu queria ler um negócio aqui, ó. Antes, eu queria falar com você sobre essa diferença de iluminismo britânico, é uma coisa que a gente estava discutindo outro dia pessoalmente. Sim, nós estávamos falando da diferença do iluminismo europeu que prevaleceu. Você comprou o livro da Rina Farb, né? Comprei. Então, mas eu queria ler aqui para você uma história que... Enquanto você vai procurando aí... Achei já, mas... Já achou? Já. Eu só queria acrescentar, né, a influência dessa coisa da Carta Magna de 1215. Acho que 15. Na Inglaterra, né, onde o arcebispo, né, que foi escolhido pelo Papa, porque tinha aquela briga lá entre a decisão do rei da Inglaterra e da própria nobreza, e aí o Papa acaba escolhendo o Lambton, acho que esqueci o nome dele, e ele é o responsável por aqueles capítulos da Bíblia, né? Ele que criou os capítulos, e então ele confecciona ali a Carta Magna, trazendo de volta todos aqueles princípios do Henri de Normandia, né, o primeiro. E a força que os ingleses já tinham no seu imaginário, ou seja, já existia uma ideia dominante nos ingleses provenientes de 1215, estamos falando de 1776, uma ideia dominante nos ingleses em 1215, ela não morreu, essa ideia dominante de que o rei não pode ter unchecked power, a ponto disso parecer num desenho da Liga da Justiça da DC. E, infelizmente, você conversar isso com uma pessoa que não tem um horizonte de consciência, ou seja, a consciência dela não está expandida a ponto dela conhecer para fora do Brasil, ela só conhece o Brasil, ela nem sequer consegue conceber... Ele só conhece o Brasil, e essa é a maior luta que a gente tem. Só conhece o Brasil e já só deteriorado. Conhece, né? Não, e só conhece a política do dia a dia. Esse é o maior dor. Não é só que as pessoas... eu só sei o que está acontecendo no Brasil. Não, você só sabe o que está acontecendo no Brasil e na politicazinha do dia a dia. O seu verso, o seu horizonte de consciência se limita, por exemplo, às vezes, Bolsonaro versus Lula. CPI. Exato. Conversa de vereador, né? Exato. É desesperador, porque, como jornalista, falo isso para as pessoas, uma característica que vocês podem olhar em todos os meus comentários, vou dar um segredo para vocês podem olhar todas as estruturas dos meus comentários de noticiário, porque eu sou obrigado a comentar noticiário, porque eu sou um comentarista pago para comentar noticiário, fazia na Jovem Pan, agora faço no Bradock e tal. Todas as notícias que eu comento, eu sempre utilizo elas para ilustrar um conceito maior por trás. Então eu olho e falo assim, tá vendo isso que está acontecendo? Isso é parte desse fenômeno aqui, ó. Então, que é o que a gente tem que tratar. Exato. Todos os meus comentários, as notícias são um gancho, que é o termo que se usa no jornalismo, um gancho para você comentar um assunto maior. Então, vou dar um exemplo. Você vai ver o Bradock. Essa semana a gente estava falando sobre uma fala do governador do Mato Grosso sobre as ONGs. Eu utilizo isso para explicar o conceito de globalismo, a influência das ONGs no globalismo, etc. Uma coisa muito maior, para tentar expandir o horizonte com essas pessoas. Mas eu odeio comentar política de varejo. Eu não acompanho política de varejo. Eu não vejo todos os depoimentos da CPI. Porque isso desaparece. Então, quando o sujeito ele tem que ficar limitado aos comentários diários de política pequena no Brasil, cara, esse cara tá muito ferrado. Esse cara tá muito
Por isso que o jornalista médio brasileiro é um imbecil. Ele só sabe isso. Perguntar assim, o que a Andréa Sardi sabe? É Sadi, né? Sadi. Sabe sobre globalismo. Ela nem sabe o que é. A Vera Magalhães, a Foro de São Paulo, isso é uma teoria da conspiração do Olavo de Carvalho. Eles não sabem nada dos assuntos por trás, as ideias. Falar iluminismo, o cara nunca leu, não sabe o que. Perguntar assim, o que é John Locke? Não sabe. Então, assim, o universo dos caras é desse tamanho. E o brasileiro que fica preso nesse universo, ele emburrece. Mas é muito emburrecido. E aí, quando vem as ideias erradas, e a gente estava falando de devido processo legal. Cara, a Lava Jato teria sido combatida nos Estados Unidos pela direita. Eu sempre falava isso para você. Sim. Falava, a Lava Jato vai, nos Estados Unidos, se tivesse acontecendo a mesma coisa, a direita americana ia falar assim, de jeito nenhum. Isso aí diz respeito ao devido processo legal. Não, nós acreditamos no devido processo legal. Tem um episódio de fundação dos Estados Unidos, é um dos meus episódios de fundação predileto, que você tem o massacre de Boston. Onde em Boston, já no auge da tensão entre os ingleses e os colonos americanos, né, você tem uma tensão entre os soldados britânicos e uma multidão, e os soldados acabam disparando contra a multidão e matando, acho que, sei lá, uma dúzia de pessoas, não me lembro mais quantas. E aí, em Boston, a cidade revolucionária dos Estados Unidos, hoje é uma puta de cidade esquerdista, mas na época era a cidade revolucionária dos Estados Unidos, os britânicos são presos e vão ser julgados por um tribunal local. Ninguém quer defender os soldados britânicos. O Samuel Adams, que dá o nome à cerveja, era um dos caras que queria os britânicos enforcados. No entanto, quem que aparece? John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos e um dos caras que mais influenciou a formação dos Estados Unidos, um conservador de fato, vem e fala assim, eu vou defender os soldados britânicos. Ele era advogado. Eu vou defender os soldados britânicos. Uma coisa mais absolutamente impopular, ele era linchado na rua. Ele fala assim, não, ninguém merece ficar sem julgamento. Ninguém merece ficar sem o devido processo legal. Todo mundo tem o direito a uma defesa. Eu vou defendê-los com base na verdade, mas vou defendê-los. No final, os caras acabam quase todos inocentados e, por causa dali do calor do momento, entende-se que eles atiraram, num certo sentido, não com a intenção de defesa matar. e tal, e não com a intenção de matar, e eles acabam absolvidos. Se for assim, cara, a mentalidade dos homens é a do linchamento. É a mentalidade que se com Pôncio Pilatos. Crucifica. Tô puto com esse cara, meu irmão. Crucifica, pô. Bora. A multidão, né? A multidão. É massa, né? Aqui nos Estados Unidos chama de mob, né? O angry mob. A multidão raivosa. E o que vem de diferente? Que só seria possível na sociedade americana. Um homem que era tão íntegro e que tinha esses valores ao qual você está mencionando, de forma tão incrustada dentro dele, que ele ia virar e falar assim, não, eu acredito tanto no devido processo legal que é mais importante do que o meu senso de vingança. Claro que eu quero que os... Né? Eu vou te falar isso, tem uma coisa que eu estava pensando esses dias, porque eu queria que o Brasil construísse isso. Por quê? Eu acho que tudo isso vai mudar. Eu acho que isso que a gente está vivendo vai virar. Tá? Eu acho que a sociedade brasileira caminhou em direção a um conservadorismo, a um populismo. Acho que a sociedade brasileira não quer comunismo. Acho que a sociedade brasileira tem um grau de consciência hoje que não era o grau de 2002. 2002, pô, eu sempre falo isso.
Eu tive que fazer campanha pro puta comunista do José Serra, contra o Lula. Quando eu procurei um político contra o Lula, em 2004, que eu queria trabalhar com isso, o melhor que eu achei foi Eduardo Paes. Era o maior opositor ao Lula. Hoje, de roxinho colado, nunca que ia ter um Bolsonaro em 2002, ou um Nicolas em 2004, ou um Gustavo Gaia, ou um Jorge Seife. Eu posso ficar aqui citando a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, são tantos nomes, Mário Frias. Posso ficar aqui citando nomes o dia inteiro de pessoas com quem eu hoje poderia trabalhar, que ia gostar muito mais, que não existiam, impensáveis à época. Então, eu acho que esses caras, o reinado deles vai ser duro, porque só tem uma forma de eles garantirem isso. É como garantem na China, como garantem na Rússia, como garantem em Cuba, como garantem na Coreia do Norte, como garantem na Venezuela, é com a força das armas e com a ponta da lança no pescoço de todos. E para isso eles precisam controlar duas coisas: as forças policiais e as forças armadas. E você pode dizer, e está legitimamente decepcionado com as forças armadas, pela falta de coragem, pela bunda molice do alto comando, tudo isso é legítimo. Mas, de um modo geral, principalmente dos coronéis para baixo, tal, que é a tropa efetivamente, não tem praticamente nenhum comunista. Ninguém vai servir de instrumento de repressão do Lula como não serviram de instrumento para restabelecimento da democracia. Então, é bunda molismo mesmo, os caras vão ficar quietos, mas não vão servir para matar a pessoa, o cidadão comum na rua. Vocês não vão fazer. Então, as forças policiais também são quase todas de direita, que a esquerda é antipolicial. Então, os caras não têm a força. Esse sistema vai ruir. Quando ele ruir, eu acho que o sentimento do brasileiro hoje é de Revolução Francesa. Eu acho que quando esse sistema ruir, quando a turma do 8 de janeiro chegar no poder, porque é quem vai chegar no poder, os perseguidos vão ser os caras que vão pro poder. Quando a direita populista brasileira chegar ao poder de novo, e de verdade, porque não chegou ao poder em 2018, cara, eu acho que o nego vai arregaçar com os Alexandre de Moraes da vida. Sem devido processo legal. O que eu temo é que quando chegar esse momento do PT ruir, eu também acredito nisso, eu falo isso o tempo todo. Eu não tô falando de PT, não. Eu tô falando do establishment em geral. Quando ele ruir, o que eu temo é não ter um grupo minimamente organizado e estruturado, apto para poder tomar as rédeas e assumir o controle. Como não tem hoje. Como não tem hoje. Então o que acontece? Se o PT sai do poder hoje e se estrutura um grupo para chegar no poder... E aí as pessoas pensam que vai ter uma solução, mas na verdade vai ser uma moeda, uma outra cara da moeda, né? Eu acho que corre o risco de ser uma Revolução Francesa. Eu acho que corre o risco de nós termos um terror. Sim, enquanto você estava falando, eu fiquei assim, meditando aqui, né? Porque o Brasil passou por momentos em que ou nós não tínhamos pessoas virtuosas, que é de fato o que eu acredito que aconteceu, ou as pessoas virtuosas foram escondidas. E eu não sei se elas ficaram escondidas. Eu creio mais que realmente elas não existiam. Que é o episódio da caça às bruxas feita pelo Marquês de Pombal, a família Távora e ao padre Gabriel Malagrida, jesuíta. Porque o Brasil, ele não ficou independente de Portugal por virtude, né? E nesse artigo o Olavo fala isso, né? Fala. Ficou independente por quê? Por um mero sentimento de superioridade vã mesmo. Não superioridade intelectual, etc. Quem quiser ler esse artigo do professor Olavo, o título do artigo vou pegar o título de novo aqui, são dois, né? Democracia Normal e Patológica, parte 1 e parte 2.
Se quiser, posso até correr aqui, pegar vou pedir aqui a Renata para me mandar a parte 2 aqui no link. Manda para mim. Eu vou mandar o 1 para você. E publica no Locals para as pessoas também. Tá. O seu Locals. Eu vou mandar aqui para você. Eu vou publicar no meu Locals também. E o que é interessante aqui? Se no Brasil, quando o Marquês de Pombal fez o que fez, nós tivéssemos homens de virtude combatendo o que ele fez, nós teríamos algo similar ao massacre de Boston e a todo o desenvolvimento americano. Só que nós não tínhamos. Porque você teve a covardia com a família Távora em Portugal e Brasil. O que fizeram com eles? A família Távora, vou tentar fazer um talk short. A família Távora era a família mais poderosa do reino de Portugal. Nós estamos aqui falando do rei Dom José I, que é 2 reinados antes de Dom João VI. Então, Dom José I, depois Dona Maria I e Dom João VI. Dom José I assume depois de Dom João V, e ele era, além de um banana, um idiota completo, Dom José I. Ele assume o reinado dele em 1750. Em 1755, Portugal teve, em um só dia, terremoto, incêndio e tsunami. Sim. O famoso incêndio de terremoto de Portugal. Exato. Ele tinha 5 anos de reinado. Então você imagina o maior poder bélico, econômico e marítimo do mundo. Na época, Portugal era ruim da noite pro dia. É como se o Washington, hoje, ruísse completamente com tsunami, incêndio e terremoto. Salvaguardando todas as proporções, é algo similar a isso. Então, o Marquês de Pombal, ele acaba fazendo a ascensão dele em cima desse desastre, porque ele pega todo o ouro brasileiro e reconstrói Portugal, literalmente, financeiramente. Marquês de Pombal, da noite pro dia. É daí que a capital sai de São Salvador, na Bahia, e vai para o Rio de Janeiro para poder escoar o ouro de Minas Gerais. Então, a pior etapa do Brasil, que já tinha iniciado mal nas capitanias hereditárias, por falta de virtude também, e quem fala isso, inclusive, é um superior dos jesuítas, né? Da época, lá no Brasil. Por que não? Aí me explica por quê. Senão a gente vai ter que voltar mais ainda. Para as capitanias. Não vamos voltar para as capitanias, não. Vai no Pombal. Senão a gente vai voltar muito. Fair enough. Aí, o Marquês de Pombal, ele piora a situação moral brasileira, porque ele não tira a capital de São Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, por nenhum outro motivo, a não ser a sua própria ascensão. Entendeu? O Pombal. E aí ele consegue pegar esse ouro de Minas Gerais, reconstrói Lisboa, assim... Mas por quê? Por que ele quis reconstruir Lisboa? Para poder ganhar poder e ascender ao lado do rei. Porque ele não era ninguém, ele não era Marquês de Pombal ainda. Ele era o Sebastião José Coelho, entendeu? Ele não era o Marquês de Pombal. E como é que ele tinha todo aquele ouro? Como é que ele tinha todo aquele ouro? O ouro de Minas Gerais? Porque o Brasil era... Não, mas por que estava na mão do Sebastião Coelho? Não estava na mão dele. Ele é que entende que se escoar o ouro sem moralidade nenhuma, sem nada do Brasil, a gente ia construir Portugal. Era muito ouro. Entendi, mas qual era a posição desse cara? O que esse cara fazia, Sebastião Coelho? Por que ele tinha essa... Ele vira secretário de Estado, né? Ele vira secretário de Estado. E aí a família mais poderosa de Portugal era a família Távora. A família Távora precisava ser retirada do caminho para que o Marquês de Pombal ganhasse a ascensão. Qual era a diferença entre o Marquês de Pombal e a família Távora? A família Távora era quem financiava os jesuítas para poder colocar seminário, evangelizar índio, criar comunidades, fazer todo o trabalho religioso e educacional. O Pombal queria grana e poder. Então, ia conflitar. E aí, o que acontece? Dom José I sofre um atentado, né, de regicídio. Um atentado, alguém tentou matar o rei, e tentou mesmo. E aí o Marquês de Pombal cria todo um tribunal totalmente de exceção, né, aquele negócio louco, para poder ferrar quem... Então, vamos tentar descobrir aqui quem foi que tentou matar o Dom José. Quando ele faz esse tribunal... Ele abre um inquérito.
Não tô zoando, é sério isso. É sério isso. Parece que é piada, mas não é. Ele abre o inquérito, ele é o juiz e ele é o acusador. É sério isso, os documentos comprovam isso que eu tô falando. Pode parecer que Ele eu tô... era careca. Não. E ele era o juiz e ele era o acusador. E aí Se ele fosse careca, eu começo a acreditar em reencarnação. a família Távora a família Távora é condenada, perde as suas posses, alguns membros da família são condenados à morte e o padre Gabriel Malagrida também é condenado à morte, porque os jesuítas, vendo a sacanagem que estavam sendo feitas com aquela família, eles falam, isso é injusto, nós vamos defendê-los. Então eles são perseguidos pelo Marquês de Pombal também, e eles também morrem. É aí que surge a última vítima da Inquisição portuguesa. O padre Gabriel Malagrida e os membros da família Távora. Foram as últimas vítimas da Inquisição portuguesa. É por Inquisição? Não, o do padre foi Inquisição. A da família foi o Marquês de Pombal. Só que tem um detalhe. Para que o padre Gabriel Malagrida fosse condenado, tinha que ser um bispo. Ou seja, não respeitou nem o... Não, calma. De quem? O bispo era irmão de quem? O bispo que condenou o padre Gabriel Malagrida. Irmão do Marquês de Pombal? Bingo. Que coisa. É. Eu ia falar do Flávio Dino. Não. Aí achei que, porra, aí o bispo era irmão do Marquês de Pombal, corrompido, né, um bispo safado. Ele mente para poder condenar o padre Gabriel Malagrida, um jesuíta, que ontem a gente conheceu um pessoal, né, lá de Maranhão, e eu perguntei para eles, né, pô, aquela cidade de Imperatriz, lá tem uma escola lá, né, Santa Teresa. Eles falam, tem, é muito antiga e tal. Eu falei, essa escola, a capelinha dessa escola foi fundada pelo padre Gabriel Malagrida, que foi evangelizando os índios desde a Bahia até Imperatriz, no Maranhão. O cara era pica, irmão. Era sensacional, o padre Gabriel Malagrida. E ele tinha escrito um livro. Eu tenho uma enorme curiosidade, um dia eu vou mergulhar nesse buraco de coelho, como a gente diz aqui em inglês. Dos jesuítas? Cara, eu tenho muita dificuldade de entender como é que se evangeliza um índio, entendeu? Você viu o filme A Missão? Não me lembro. A trilha sonora do Ennio... Como é que fala o nome dele? Morricone, não? O nome dele é famoso, o Olavo adorava as trilhas sonoras dele. Deve ser, é o cara dos filmes de western também, não? Ennio... O Daniel Bertorelli vai me matar. Eu tô pronunciando. Ennio Morricone. Morricone? Ou Morricone, sei lá. O pessoal tá falando aqui no chat. O Daniel Bertorelli, Morricone, Ennio Morricone. O Daniel Bertorelli vai me matar pronunciando o nome dele de cor. Um abraço ao grande Bertorelli. O Daniel vai estar na live de sexta-feira. Legal. Aí pede pra ele me corrigir aí se eu falar alguma besteira. E esse filme A Missão mostra, né, um jesuíta já sendo jogado da cachoeira, preso numa cruz, né? Que os índios matam esse índio e falam assim, esse aqui é o teu Deus? Então morre que nem ele. Aí os índios jogaram o padre jesuíta lá, e aí os outros padres que acabam evangelizando. Você já ouviu falar nas ruínas de São Miguel, no sul, né? Sim. Então ali teve uma comunidade lá, Atos Apóstolos. Mas por quê? Os jesuítas não queriam que os índios tivessem contato com aqueles homens europeus para que eles não corrompessem a fé. Isso é um outro assunto. Depois Não, eu queria entender qual é o argumento, né? Que você vira para um índio e fala assim, não, pô, tem Jesus Cristo. Eles conquistaram pela beleza, pela arte. Eu não falo a tua língua. Eles conquistaram pela beleza e pela arte. Pô, mas o índio entende a beleza e a arte. Assim, tipo, eles tocavam a flautinha, tocavam violino, mostrava a beleza e ia explicando para eles. É muito doido, eu tenho que um dia assim, mergulhar. Não, é sensacional. Você tem que ler as cartas do primeiro superior jesuíta. Isso, eu quero ler. E ele argumentando que era para os jesuítas não permitirem tanto contato assim daquelas novas comunidades cristãs indígenas com o homem branco para não se corromper. Porque aquele ali já estava corrompido, aquele homem branco ali não era um verdadeiro cristão. Então não deixa eles terem tanto contato assim. Que coisa incrível. Por isso que eles morreram mártires, né? Sim. Por ordem de Marquês de Pombal. Esse custo da liberdade, cara, a gente está voltando aqui à questão da Declaração de Independência e o texto que eu ia... Só uma coisinha, desculpa. Só uma coisinha. Como é que a gente sabe de tudo isso sobre Marquês de Pombal? Porque isso não está nos livros atuais de história. Eu peguei de tese de doutorado em Portugal,
Porque uns historiadores portugueses, recentemente, assim, coisa de 10 anos, 15 anos, já é recente, né? Historiadores portugueses tiveram a curiosidade de tentar buscar documentos no Gabinete Real de Literatura, Gabinete Real de Leitura Portuguesa, lá no Rio de Janeiro, que é lindíssimo, e na Biblioteca Nacional, que o Rafael Nogueira ficou lá como responsável durante um tempo, não sei se está ainda. Não, acho que não. Então eles tiveram a curiosidade de ver se tinha documentos da época lá, porque em Portugal já tinham todos sido escondidos. E de fato estavam lá os documentos. Foi aí que descobriu-se que o Marquês de Pombal era acusador de juiz, que a família estava. E aí quem que descobriu e sabia de toda essa trama? Eu falei que o Dom José tinha sofrido um atentado, certo? Quem mandou matar o Dom José foi a própria Dona Maria I. Ou ela ou a irmã, ou a filha. Não, acho que ela era filha. Aqui eu faço confusão realmente. Eu tenho que olhar ali o texto, mas eu sei que a mulher de Dom José queria matá-lo porque ele tinha ido dar uma asinha fora do casamento. Sensacional. Aí tentou matar. Por isso que ela não conseguiu. Quem era o cara que estava cúmplice do rei e tinha medo de que ele abrisse a boca e falasse a verdade onde ele estava? Um membro da família Távora. E aí o Marquês de Pombal vê aquilo e fala assim, pô, já sei. O maluco que pode te caguetar, o cara que tem virtude aqui que pode te caguetar é o membro da família Távora. Fala que foi a família Távora. E aí eles vão... Só que aí depois a Dona Maria I restitui os bens da família Távora, condena Marquês de Pombal por corrupção. Ou seja, o anzol dá a volta. O anzol dá a volta. Aí a Dona Maria I consegue condenar o Marquês de Pombal, restituir... Eu ia te perguntar como é que termina essa história, porque arquetipicamente ela tem que terminar com esses caras ferrados. Termina. Então tem que terminar. Termina. É aí que tá meu ponto. Aí a família Távora é restituída, nem tudo, né? Porque teve mártir ali. Não, exato, que tem a ver com o que eu vou conectar aqui sobre a independência americana. E aí a família Távora tem os seus bens restituídos e a ordem de proibir os religiosos no Brasil, feita pelo Marquês de Pombal, é desfeita por Dom João VI, quando ele chega ao Brasil junto com a Dona Maria I. E aí ele restitui isso, os jesuítas podem voltar, Marquês de Pombal está condenado por corrupção, só que Dona Maria e João VI, eu acho difícil fazer um juízo com relação a isso, sem cometer anacronismo, né? O que acontece? Quando Dom João VI volta para Portugal, a mãe dele fala, não conta sobre isso lá, porque o sentimento antimonárquico já está tão forte com as forças napoleônicas e revolucionárias, que isso aqui... Isso caminho sentido da Revolução Francesa. Isso aqui pode destruir... No meio do caminho, não. O Marquês de Pombal fez 20 anos antes da Revolução Francesa. Sim, 20 anos antes da Revolução... Nesse período do Dom João, isso. No meio do caminho você teve a Revolução Francesa. Isso. 30 anos depois. Aí a condenação do padre Gabriel Malagrida é 1760 alguma coisa. A expulsão dos jesuítas é mais ou menos alguns, se eu não me engano, 10 anos antes da Revolução Americana e 20 anos antes da Revolução Francesa. Depois ela se espalha, né, a proibição dos jesuítas, a ordem é supressa, eles deixam de existir em Portugal, depois em Espanha, a Áustria e depois em Roma acaba suprimindo a ordem no mundo inteiro. E é desfeita essa merda, né? Graças a Deus eles voltam. Só que quando volta assim, volta igual o universo paralelo lá do Flashpoint Paradox. Pronto. Eles já não voltam Pica das Galáxias como eram antes, já voltam me mancando, né? Mas ainda continuam bons até a década de 40, 30. Até a Segunda Guerra Mundial eles estavam muito fortes. A gente está falando das consequências, né? Eu li um texto ontem, publiquei no meu Locals. Você já parou para se perguntar o que aconteceu com os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos? Não? Eu sei de poucos deles, não sei de todos. Claro, a gente sabe que o Thomas Jefferson foi presidente, o John Adams foi presidente, o George Washington, etc. Acho que o George Washington, não sei Charles Curl foi o último a morrer. A gente sabe de vários, o Hamilton, a gente sabe Hamilton virou peça na Broadway, aliás, é uma peça muito boa. É mesmo? Eu quero... Hamilton? Eu quero ver. Cara... Fundador de um jornal que existe até hoje, né? Existe, de direita. New York Post. Que foi censurado pelo Twitter, pelo Facebook, quando deu a história do Hunter Biden. Exato. No Fim da América, no capítulo que é a morte do jornalismo, que também é um curso à parte, a morte do jornalismo, mas faz parte do Fim da América,
a correspondente do New York Post na Casa Branca durante a Covid-19 e durante as eleições americanas de 2020, a correspondente é aluna não, professora do curso. Ah, que É a legal. Bonnie Balder. Sensacional. Eu trouxe ela para dar uma aula onde ela, cara, essa aula, assim, eu confesso a você que foi uma aula maravilhosa. Primeiro que a Bonnie é tão linda que chega a me dar raiva da beleza dela. Linda, linda. Ela é australiana, sabe? Então, assim, linda. Segundo, que, cara, ela conta como é a vida. Ela fala até da Raquel Carrembu, da Globo News. Ela conta como é a vida dos correspondentes de jornalismo na Casa Branca. Então ela conta onde é que eles ficam, o que eles fazem, como é que é o dia a dia, como é que é o press briefing, como é que acompanha o presidente. Cara, é muito maneiro. Foi uma aula para mim. Nossa, interessante. Muito maneiro. Ela tá no módulo 5 do Fim da América, que é o módulo da mostra do jornalismo. Mas olha que loucura, tá, Alan? Eu falo isso porque eu queria ler esse texto com você especificamente, porque pelo que você está passando. Você já se perguntou o que aconteceu aos 56 homens que assinaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos? Hoje, 5 de julho, né? 5 signatários foram capturados pelos britânicos como traidores e torturados até a morte. 12 tiveram as suas casas saqueadas e queimadas. 2 perderam os seus filhos no exército revolucionário, enquanto outro teve 2 filhos capturados. 9 dos 56 lutaram e morreram devido a ferimentos ou dificuldades da guerra revolucionária. Eles assinaram e comprometeram as suas vidas, suas fortunas e sua honra sagrada. Olha que poderoso, tá? Que tipo de homens eram eles? 24 eram advogados e juristas. Advogados, pessoas comuns. 11 eram comerciantes. 9 eram agricultores e grandes proprietários de plantações. Olha aí, pessoal do agro. Eram homens abastados e bem educados. Mas eles assinaram a Declaração de Independência sabendo muito bem que a pena seria a morte se fossem capturados. Carter Braxton, da Virgínia, um rico fazendeiro e comerciante, viu seus navios serem varridos dos mares pela Marinha Britânica. Ele vendeu a sua casa e propriedades para pagar as suas dívidas e morreu em trapos. Thomas McKean foi tão perseguido pelos britânicos que foi forçado a mudar constantemente a sua família de lugar. Ele viveu no Congresso sem receber salário e sua família era mantida escondida. Seus bens foram confiscados e a pobreza foi a sua recompensa. Vândalos ou soldados, ou ambos, saquearam as propriedades de Ellery Clymer, Hall Walton, Gwynedd Hayward, Russell Edge e Middleton. Na Batalha de Yorktown, Thomas Nelson Jr. observou que o general Cornwallis havia ocupado a casa de Nelson como quartel-general. O proprietário silenciosamente instigou o general George Washington a abrir fogo contra a própria casa. A própria casa foi destruída e Nelson faleceu falido. Francis Lewis teve sua casa e propriedades destruídas. O inimigo aprisionou a sua esposa e ela morreu alguns meses depois. I got it, Justin. John Hart foi expulso do lado de sua esposa enquanto ela estava morrendo. Seus 13 filhos fugiram para salvar as suas vidas. Seus campos e seu moinho foram devastados. Por mais de 1 ano, ele viveu em florestas e cavernas, retornando para casa e encontrando a sua esposa morta e seus filhos desaparecidos. Poucas semanas depois, ele morreu de exaustão e com o coração partido. Norris e Livingston sofreram destinos semelhantes. Essas foram as histórias e sacrifícios da Revolução Americana. Eles não eram arruaceiros descontrolados.
Eram homens de posses e educação elevado. e fala mansa. Eles tinham segurança, mas valorizavam a liberdade acima de tudo. Mantendo-se altos, eles prometeram. E aí, abro aspas. Pelo apoio a essa declaração com firme confiança na proteção da providência divina, mutuamente comprometemos as nossas vidas, nossas fortunas e a nossa sagrada honra. Você é daquele livro? Eu recebi tanto de num grupo que eu faço parte com a Ana Paula Henkel, com o Marcelo Ribeiro e com Renata Barriga, ia para estar lá também, Rafa Quintela. Recebi num grupo e recebi também do meu querido aluno e amigo Sérgio Hellman, que foi um aluno do curso Fina América que ficou meu amigo. Eu conheci aqui, um aluno já mandou uma mensagem, pô, vamos tomar um café, vamos almoçar, nós nos tornamos bons amigos. E eu leio isso aqui porque eu tô diante de um cara que estava financeiramente equilibrado, um cara educado, um cara que quem conhece pessoalmente sabe que tem fala mansa, que é agradável, e que está nesse momento sem ver a sua família há 3 anos, 3 anos, com uma filha que desenvolveu uma condição especial enquanto você estava nos Estados Unidos, com os filhos crescendo sem poder acompanhar, com dificuldades financeiras, tem que correr atrás do sustento do dia a dia, que teve uma empresa, criou do zero e que se tornou uma empresa multimilionária, com todos os bens bloqueados e fechada. E esse é o preço da liberdade e da virtude. Então eu queria que as pessoas vissem isso. Porque, claro, eu também tive todos os meus bens bloqueados no Brasil, a minha segurança financeira foi para o espaço, minha vida era muito mais tranquila do que é hoje, mas a honra vale mais. A retidão. E a gente confia na providência divina. Exato. Porque não que vá haver um final feliz pra gente, mas que essa postura correta é a postura que vai ser a melhor. E a postura desses homens gerou a sociedade mais livre, mais próspera e mais justa que já teve no mundo. E esses valores contaminaram, de certa forma, o mundo de uma maneira que quem faz caricatura dos Estados Unidos ainda está melhor do que a situação anterior. Exato. Quem faz a caricatura dos Estados Unidos está melhor. Todas as liberdades que as pessoas consideram hoje autoevidentes, que elas têm direito, nascem da vida e do esforço desses caras. Ontem nós estávamos no 4 de julho e enquanto ouvi o barulho dos fogos... Tá aqui, ó, a Ana Paula Henkel tá no torneio da enteada dela e tá ouvindo a gente, tá dizendo aqui, ó, o texto é do Michael W. Smith, que é um cantor e cristão. Legal. Um beijo, Ana, pra você. Beijão, Aninha. Nós te amamos. Boa sorte aí no torneio da tua enteada. Só por isso que você não vai estar hoje à noite no Conexão América. E ontem eu ouvi... We're wrapping up in 5, okay? Is that okay? Is it 5 okay? Eu estava ontem ouvindo o barulho dos fogos e como estava penumbrado, né, lá em Celebration, isso para destacar assim, né, os fogos, eu fiquei meditando. Hoje eu escuto fogos, mas quem batalhou e lutou para que eu pudesse estar livre nos Estados Unidos, de fato, está ouvindo canhão. E eu tentei segurar a minha lágrima naquele momento ali, pedindo a Deus, né, para agradecer aqueles homens. Eu não poderia, Deus pode. Eu não poderia agradecer aqueles homens que na Segunda Guerra Mundial, na guerra da Guerra Civil Americana, claro, e na Guerra da Independência,
todos esses homens que derramaram seu sangue para que o trecho do hino se fizesse realidade, né? Ou seja, enquanto essa bandeira tremular, Exato. aqui será a terra Dos livres e dos valentes. e a casa dos valentes. A casa dos valentes. Eu tenho um boné que diz assim: The land of the free because of the brave. Ah, legal, gostei. Boa. Então, eu faço isso porque onde estão os 56 brasileiros, agricultores, empresários, comerciantes, que estão dispostos a sofrerem as consequências? Eu só escuto pessoas que dizem assim, não, pô, se eu fizer isso, não, aí eu vou me ferrar. Né? Tell me more about it. Só escutamos isso. Mas eu acredito, Alan, que a coragem é contagiante. Então, a vocês que reconhecem algum valor nisso, tomara que reconheçam agora, antes que seja tarde demais, eu convido vocês a acompanharem o trabalho do Alan dos Santos, no Alan dos Santos, não, no terca.locals.com. Você pode contribuir com o Alan. Qual é o membership do Locals, do teu Locals? Quanto custa? $10 por mês. $10 por mês. Alan dos Santos, terca.locals.com. Vou até corrigir o link na descrição, que eu acho que eu tô com o link antigo, que era o que o Alexandre já bloqueou. Terca.locals.com. Pode contribuir. Você está fazendo campanha de Pix, não? Então, eu vi alguns amigos fazendo campanha de Pix no Instagram para minha esposa. E eles falaram assim, Alan, pode divulgar? Eu falei assim, não, pode. Pode, inclusive, porque minha esposa está precisando mesmo. Eu tenho dificuldade de mandar dinheiro para ela. Sim. E a minha esposa não está no Brasil, mas ela ainda tem a conta bancária dela, etc. Então, isso não chega em mim, esse dinheiro, é para ela e para as crianças. Então, quem puder colaborar... Quantos filhos você tem, Alan? 3. Não sabe? 3 filhos. A sua filha, a TT mais nova... Não, o Pedrinho é o mais novo, né? A TT é do meio. Do meio. A TT tá com quantos anos? 4. E ela tem a síndrome de West. Isso. E quem puder colaborar com a minha esposa precisa pagar aluguel. Hoje ela tá na casa de uma pessoa muito bondosa que tá ajudando a Carol. É a terceira casa em 2 meses que a Carol tá vivendo. Graças a essas pessoas que são bondosas e um coração generosíssimo, né? Não vou falar o nome dessas pessoas por questões de segurança, mas que Deus as abençoe, né? Muito, muito mesmo. E a gente está tentando correr atrás de conseguir alugar uma casa para Carol. Enfim, são inúmeros problemas e a gente sabe que boa parte desses problemas se resolve com as doações e ajuda financeiramente. Então, quem puder ajudar a minha esposa, não é a mim, é a minha esposa e meus filhos, né? Quem quiser ajudá-los, cadgasperi@hotmail.com. Então é CAD, D mudo, né? C de casa, A de amor, D de dado. Isso, e Gasperi, GASPERI, @hotmail.com. Esse é o Pix da minha esposa. Eu vou botar também na descrição depois para quem o pessoal poder acompanhar. Façam o que puder. E muita gente agora tá uma moda, né, no dia das pessoas. É a direita que faz Pix, não sei o quê. Vocês querem que a direita se sustente como? Nesse caso não é nem a direita, né? É só uma mãe precisando cuidar dos filhos. Eu falo assim, não. É uma mãe que está precisando cuidar dos filhos, porque o marido teve todas as suas contas bloqueadas. Uma mãe que tem que cuidar dos filhos, uma das filhas com condições especiais, doente, porque um psicopata maníaco resolveu bloquear todos os bens desse pai e acusar ele de fazer lavagem de dinheiro porque ele recebia monetização de canal de YouTube fazendo jornalismo. Sim. Então, tem uma razão. Sim. Você está trabalhando. O que o jornalista faz? O que a gente tem para vender é informação. Eu não tenho nenhuma... Ai, Paulo, lá vai você fazer live para vender curso. Ai, que chato. Você quer que eu venda o quê? O corpo? Ninguém vai querer comprar. Vender lei? Vou vender sentença. Vender bonito é vender sentença. Vender projeto de lei no Centrão. Vender influência. Então eu tenho que falar a verdade, sofrer todas as consequências. Não é bacana.
que eu faça um curso onde eu trago os maiores nomes do conservadorismo americano, sintetize em aulas em estúdio, com gravação profissional, com roteiro, eu gasto um mês para escrever cada roteiro de 30 minutos. Joshua Phillip. Joshua Phillip, Abu Baldwin, Ivory Hacker, tem Robert Barnes, Dave Rubin. Cara, eu posso ficar aqui o dia inteiro, Sean McFate, assessor do Departamento de Defesa do Pentágono, explicando sobre guerra, sobre todos eles no curso. A parte militar. Assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro. O pessoal já recebeu, muita gente comprou, recebeu a aula do Curtis Bauer, que grava o autor do documentário Agenda Grinding America Down. Então, para tudo agora. Quando o Marquês de Pombal fez tudo aquilo, tem algo que no Brasil ele conseguiu matar, que nos Estados Unidos permaneceu. Você sabe o que era? O quê? Escola. Escola, pois é. Você entendeu? Mas os americanos conseguiram manter a educação mesmo durante a perseguição, e conseguiram construir os Estados Unidos por causa disso. No Brasil, a primeira coisa que o Marquês de Pombal conseguiu fazer foi destruir a educação. E o Brasil está até hoje tentando se recuperar. E o que a gente está fazendo, porque a gente aprendeu com o Olavo, exato, né? Vamos educar as pessoas. Então, o que eu tento fazer? Eu não sou o Olavo. Eu não tenho a capacidade intelectual do Olavo, eu não tenho a... Mas o que eu tenho, e isso eu faço de forma razoavelmente boa, eu faço com certa destreza, é que eu explico assuntos complexos de forma simples e resumida para as pessoas comuns. Sabe como é que eu gosto de ver o trabalho que a gente faz? O Olavo é aquele arquiteto que consegue desenvolver até a necessidade de esgoto e água potável nas cidades. E aí a gente faz só acabamento, né? É isso. Pessoal, só essa semana, o Fim da América, 5ª turma do maior curso de política. Essa é a única turma que eu abri nesse ano e provavelmente, possivelmente, eu espero que não, mas possivelmente a última turma que eu vou poder abrir. Então, só essa semana as inscrições se encerram domingo. Tem um cupom de 30% de desconto Patriotas que você pode usar hoje. www.fimdaamerica.com, o link está na descrição. É Fim ou O Fim da América? Os dois, Fim da América e O Fim da América. Beleza, só para o pessoal não poder... Para não ter erro. Isso. Muito obrigado. E até a próxima live. Vamos almoçar? Bora. Então, galera, vou deixar com vocês só um trailerzinho